Gente, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Roda a vinheta. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, comigo tudo bem, graças a Deus. Hoje eu tô dando continuidade no vídeo de ontem, onde eu contei um pouco sobre a minha infância pra vocês. Pra vocês que não viram ainda, a gente vai lá e dá uma olhadinha, mas aqui eu vou fazer um autorresumo. Sim, gente, nasci dia 4 de abril de 1990 e eu tive uma infância nada fácil. Meu pai e minha mãe brigavam muito, eu sou a terceira filha do casamento. Tem a minha irmã Priscila, meu irmão Bruno e eu que sou a Vanessa. E agora eu vou contar pra vocês, gente, né, como que foi minha pré-adolescência. Vou contar pra vocês o que eu lembro e por que vocês vão entender nos próximos vídeos. Gente, minha pré-adolescência, eu fui uma pré-adolescente bem arteira. Eu posso dizer que eu era mais puxada pro lado de moleque, de menino, do que de menina. A minha irmã, ela sempre foi mais metidinha, patricinha, sabe? Aquelas meninas tipo, ai, eu não vou brincar com você. A minha irmã sempre foi mais nojentinha. Primeira filha, toda mimadinha pelos avós, tal. Então a minha irmã sempre foi a dondoca. Toda a vida, desde que eu me lembro de gente, a Priscila, ela sempre trabalhou, sempre foi muito esforçada para ter tudo na vida dela. E é isso que eu lembro da Priscila, sempre sendo esforçada, buscando os objetivos dela. O Bruno, ele sempre foi mais tranquilo na dele, nunca foi muito de amizade, tem muito pouco amigos. Até hoje a gente não tem contatos por motivos particulares. Mas ele sempre foi o meu melhor amigo. Ele era até mais meu amigo antes do que a minha própria irmã Priscila. Eu tinha mais como conversar com ele na adolescência. Na pré-adolescência eu conversava muito mais com ele, até porque minha irmã trabalhava desde cedo. Ela cuidava de um primo nosso, então não ficava tanto em casa. E o Bruno, ele sempre estava trazendo os amiguinhos dele para casa. E ali na minha pré-adolescência, eu já gostava muito de fazer amizade, como eu sempre fui, como eu sempre sou. Eu não posso ver uma pessoa que eu já sento do lado, eu já fico conversando, vou batendo papo, falo da minha vida e eu sou um livro aberto. E nunca foi diferente, gente, eu sempre fui assim. Enquanto a Priscila trabalhava e tinha as amiguinhas dela ali, eu falava que era a classe dos ricos e a classe dos pobres. A Priscila sempre gostou mais de ir para os amiguinhos ricos. O Bruno nunca foi de ter muita amizade, sempre foi de ficar meio termo. Tinha um ou dois amigos que iam em casa, mas ele não gostava de ir na casa de ninguém. Já eu, gente, a gente morava próximo a uma comunidade. E eu vivia na comunidade. Vocês não têm noção, gente, como que eu era. A mãe ia trabalhar, o pai ia trabalhar e eu carpia o pé lá para baixo, para a comunidade. Vivia suja, pisei em prego enferrujado, porque a gente atravessava uma ponte de madeira podre para ir pro campinho jogar bola. Tinha uma parte que tinha areia, era uma areia mole, e eles falavam que era areia movediça. Vivia jogando meus amigos lá. Nessa época eu já tava na escola estadual, vivia arrumando encrenca, gente. E pense na rainha dos piolhos. Sim, gente, eu era a rainha dos piolhos. O piolho tava lá na esquina, ele me via lá na esquina, ele vinha pulando, saltitando pra minha cabeça. Eu tinha piolho até na sobrancelha. Minha mãe limpava a minha cabeça, minha mãe pegava pente fino, virava minha cabeça de cabeça pra baixo, assim, sabe? Todo dia à noite pra passar pente fino, eu era a rainha dos piolhos. Resumindo, gente, eu lembro que a minha adolescência, tirando as brigas do meu pai e da minha mãe, que a gente via muita briga mesmo, é briga de se pegar na porrada mesmo. Eu não tenho a mínima ideia de quantas brigas que a gente viu. Nessas brigas, aquilo me deixava muito chateada. Eu muitas vezes me escondia pra eu não ver. Só que na minha pré-adolescência, eu lembro que, eu não sei, não tenho certeza se foi na minha pré-adolescência ou se foi um pouquinho antes. Eu lembro que numa dessas brigas, eu acho que foi na Copa do Mundo de... Não sei, gente, não lembro. Eu lembro que meu pai e minha mãe, eles estavam brigando muito aquele dia, muito, 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 muito. Eles estavam no quarto, eles saíram no quarto e foram pra cozinha. E na cozinha meu pai pegou uma faca
e foi pra cima da minha mãe. E a minha mãe, ela se abaixou, nossa, eu não sei como que ela fez aquilo, ela se agachou de um jeito. E meu pai veio com a faca e enfiou a faca na perna dela. Ele enfiou a faca, ele puxou a faca e ele travou. Ele travou, acho que ele pensou que eu tinha acertado o peito dela, não sei. Eu corri dali, da onde que a gente tava, na cozinha de casa. Corri, chamei meus avós. E eu lembro que daí, eu só lembro que a gente chegou no hospital. A minha mãe chegou pro médico e falou que tinha caído da riçada com uma faca na mão. E quando ela falou aquilo, eu fiquei muito brava, muito brava. Eu falei, quê? É mentira, doutor. Foi o meu pai. O meu pai enfiou uma faca na perna dela, eu vi tudo. E a minha mãe falou, Vanessa, cala a boca. E o meu avô, lá do paterno, tava junto, o meu avô me tirou da sala. E eu não sei o que aconteceu, eu não lembro. Eu só lembro disso. Aí eu começo a lembrar de algumas outras coisas, gente. Quando eu já tava com meus 11, 12 anos. Eu lembro do meu primeiro namorado. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu contei pra minha mãe que eu tinha dado um beijo embaixo da casa numa brincadeira de verdade é o desafio. E tinham me desafiado a dar um beijo no menino. Eu dei aquele beijo, tá, beleza, passou alguns dias, esse menino me pediu em namoro, a gente começou a namorar. E tá, foi meu primeiro namorado em casa, eu tinha em casa não, né, gente, porque a minha mãe sabia, mas ele não ia na minha casa. E o namoro, o meu beijo, que eu tinha medo de engravidar, era só um selinho, mais nada, com 11 anos. O meu pai descobriu, meu pai me pegou na esquina conversando com esse menino. Meu pai me deu uma coça de fio de luz, gente. Eu lembro até hoje, ele me deu uma coça de fio de luz. Só que eu sempre fui a menininha do papai, né? Eu digo que a Priscila foi mimada pelos meus avós, lá do paterno. O Bruno pela minha mãe e pelos meus avós, lá do materno. E eu pelo meu pai. O meu pai, ele tinha, né, mania de me chamar de Nessa. Ele só me chamava de Nessa. Se ele falasse Vanessa, porque o bicho tava pegando. Ele me chamava de Nessa, ele me chamava de Neném, ele me chamava de Piolho. Meu pai toda a vida me chamava de Piolho. Eu lembro que nessa época eu comecei a estudar numa escola mais longe da nossa casa. O meu pai ia me buscar de bicicleta, era uma bicicleta masculina. E eu vinha sentada no ferro da bicicleta e tinha uma descidona desse jeito. Assim, gente, fiz meu pai ultrapassar um ônibus. Falava, pedala, pai. As minhas melhores aventuras foi com ele. Ele brincava, eu falava, vai, pedala, pai, pedala. E eu gritava, segura, peão. E aquilo foi sensacional, marcou muito a minha pré-adolescência. Passando a minha pré-adolescência, gente, que não foi também nada fácil, sempre muita briga, violência. Ali no meio termo, não lembro a idade também, eu lembro um dia que começou a faltar muita coisa dentro de casa, faltava mesmo, gente, faltava arroz, faltava feijão, faltava mistura, faltava leite. Resumindo, a gente sentia fome. E uma das coisas que me marcou muito, que esses dias eu estava conversando com a minha mãe sobre, foi um dia que o meu pai tinha bebido muito e ele saiu de casa e ele não deixou R$1. Minha mãe já trabalhava nessa época, porém ela tinha acabado de começar a trabalhar, ela não tinha R$1 no bolso. E o meu irmão, já era umas 10 horas da noite, e o meu irmão falou pra minha mãe, mãe, eu tô com fome. A gente não tinha jantado aquele dia. E a minha mãe falou assim pra ele, tem água na geladeira. Aí ele foi, abriu a geladeira e falou, mãe, mas só tem água. Aí ela levantou do sofá, ela foi até a geladeira, tinha um molho de tomate da Elefante. Eu lembro que era uma latinha pequena. Ela pegou aquele molho de tomate, colocou num copo, mexeu com água e falou pro meu irmão, toma isso porque vai matar a fome e vai dormir porque à noite Deus alimenta vocês. Isso é uma das coisas que dá nó na garganta de falar, porque quem me vê hoje não acredita que na minha infância eu passei fome, por conta que meu pai ele tinha uma doença. E na época eu não aceitava que aquilo era uma doença. Gente, eu vou pedir desculpa, mas o João tá brincando lá fora calar. E na época eu não aceitava que aquilo era uma doença, mas era. Meu pai era alcoólatra e precisava de ajuda. Agora fica com o próximo vídeo que a gente vai apresentar para vocês amanhã.
E eu espero que vocês estejam gostando de me conhecer um pouquinho mais. Tchau, gente!